A paz do Senhor, meus irmãos, hoje vamos falar sobre a simbologia do cinto de linho. Para falar sobre este assunto, vamos ter como texto básico o livro de Jeremias, capítulo 13, do verso 1 ao verso de número 7. Neste momento, vamos fazer a leitura somente do verso 1 que diz: Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho e põe-o sobre os teus lombos, mas não o coloques na água. Queridos, hoje vamos conversar sobre esta simbologia mencionada no livro do profeta Jeremias, aonde Deus usa uma figura do cinto de linho para revelar o estado espiritual do povo. O ano era 580 a.C. e Israel estava se esquecendo das promessas que Deus havia feito a seu povo. Por esta razão, se desviava do verdadeiro culto, refugiando-se nos ídolos. A ingratidão, o esfriamento da fé estavam presentes nos rituais realizados sobre os montes e em toda parte. E Deus fala com Jeremias. Nos dias de hoje, diante de tudo o que está acontecendo ao nosso derredor, corremos também como igreja o risco da ingratidão, do esfriamento. Como consequência, podemos nos esquecer de tudo que Deus tem como promessa sobre as nossas vidas. Por isso, hoje o Senhor fala ao nosso coração através desta simbologia do linho, do cinto de linho puro. Vamos verificar o significado desta figura. O cinto de linho sobre os ombros era sinal de comunhão com Deus, de revestimento espiritual e de pureza. Este ornamento fazia parte da roupa sacerdotal. Isso pode ser constatado lá no livro de Êxodo, capítulo 29, verso 5. Amados, percebam que Israel, vestida com o cinto de linho sobre os ombros, indicava uma nação de sacerdotes, de pessoas vivendo sobre o concerto e das promessas feitas aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E é assim que Deus quer ver a sua igreja vivendo hoje nesses dias. Não com a cabeça baixa e triste, mas vivendo com a certeza que temos um concerto com Deus através de Cristo e que temos grandiosas e riquíssimas promessas sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre esta nação. O texto fala que Jeremias obedece e compra o cinto de linho e o coloca sobre os ombros, mas continua o texto a dizer que Deus pede para ele ir até o Eufrates e que era para o profeta esconder o cinto na fenda de uma rocha. Amados, aqui já aprendo algo importante, ou seja, isso nos fala que a graça de Deus está disponível para todos, mas temos que nos esforçar, buscar a Deus e viver em santidade. A paz de espírito, o recebimento das promessas é condicional, paga-se um preço, não de sangue, porque Jesus já pagou por nós. Mas para manter o cinto sobre os nossos lombos, pagamos o preço da obediência diante de Deus. Queridos, quando Deus pede ao profeta para colocar o cinto na fenda da rocha no rio Eufrates, percebam o que esta figura nos ensina. O não molhar o cinto na água, como havia sido pedido por Deus ao profeta, representava o estado espiritual da nação, dos homens que não se humilhavam perante Deus, que não se lavavam em reconhecimento dos pecados. Pelo contrário, cada um andava segundo a sua vontade e soberba naqueles dias.
ainda percebam por que levar o cinto até o Eufrates? Por que será que Jeremias tinha que ir tão longe para esconder o cinto? De Anatote, cidade aonde o profeta morava, até o Eufrates era cerca de 400 quilômetros, uma viagem longa, muitos dias. Então o profeta coloca o cinto branco sobre os seus ombros e parte para o Eufrates. Ah, meus amados, colocar o cinto branco sobre os lombos e viajar muitos dias, ir tão longe, causou um estrago ao cinto. O cinto sujou e empoeirou e foi depositado nesse estado na fenda da rocha. Outra coisa interessante no contexto era que o Eufrates era uma fronteira por onde entrava exércitos inimigos. Muitas invasões militares feitas a Israel aconteceram a partir do Eufrates, como está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 16, verso 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Amados, esse texto fala da batalha do Armagedon. Na batalha final, o Eufrates também exercerá o seu papel na invasão de reis inimigos de Israel. O texto ainda nos mostra muitas figuras. Fala que depois de dias, Jeremias faz mais uma longa viagem, voltando à fenda da rocha no rio Eufrates, para resgatar o cinto que estava apodrecido. Amados, esta é uma parte maravilhosa da profecia de Jeremias, desta simbologia do cinto. O cinto estava apodrecido, porque o cinto apodrece, porque o símbolo da santidade sacerdotal apodrece na fenda da rocha. O apodrecimento do cinto significa um distanciamento de Deus e da sua vontade. O apodrecimento do cinto fala da contaminação com coisas vãs, enganosas filosofias, com idolatrias de toda parte, causando sobre os nossos lombos uma cobertura de morte. Por isso o cinto apodreceu na fenda da rocha. Queridos, nesses dias o inimigo está trabalhando para que a igreja se distancie de Deus, das promessas de Deus que ele tem para o seu povo. O inimigo está com toda a força levando o povo ao distanciamento, um distanciamento até que necessário nesses dias, mas isso tem levado ao povo a se distanciar-se também de Deus. Como igreja, temos que cumprir a lei, obedecer, e não nos reunimos fisicamente, mas os nossos corações precisam mais do que nunca estar unidos em torno de Deus, da sua palavra, e temos que firmar as nossas vidas em Deus, mesmo estando nestes distanciamentos físicos. Sabe, meus amados, esse distanciamento tem causado em muitos um distanciamento de Deus, da sua vontade, tem levado a muitos a se contaminarem com coisas vãs e enganosas, com a investida de uma mídia que só enche os corações de coisas ruins e destrutivas, com idolatrias de toda sorte, que estão tentando de toda sorte fazer com que o povo de Deus possa abandonar a obediência a Deus. Com isso, o inimigo tenta amarrar sobre os nossos ombros uma cobertura de morte. Movimentos de toda espécie está de todas as formas tentando fazer com que a igreja possa achar que estar segura é estar fora dos propósitos de Deus, nas fendas das rochas, quando na verdade isso está sendo maquinado pelo inimigo para que a igreja do Senhor possa apodrecer, desistir de viver em Deus e pelas suas promessas.
Ah, meus irmãos, mas a verdade é, se a igreja não se firmar em Deus e na sua palavra e não buscarmos estarmos unidos, mesmo estando vivendo um distanciamento físico, estaremos abrindo o caminho para exércitos inimigos, entregando-lhes a nossa vida, da nossa família e da nossa nação, e deixando para trás as promessas e o amor de Deus. Se a igreja não reagir, o distanciamento físico se tornará um cativeiro, seremos lançados por correntes de morte. No livro de Efésios, capítulo 6, verso 14, está escrito: estais, pois, firmes, cingindo os vossos lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Aleluia. Amados, só nos tornaremos mais do que vitoriosos se crescermos na fé, no conhecimento de Deus e buscarmos a unção do Espírito. Só se estivermos como igreja unidos em um só pensamento, um só sentimento, só assim estaremos livres de toda a podridão que o inimigo tenta trazer sobre a igreja do Senhor nesses dias. Como igreja, jamais devemos nos esquecer das promessas que Deus tem para a sua igreja, reservadas para aqueles que creem, ainda que sejamos uma voz solitária, como foi a de Jeremias. Não podemos nos esquecer desta verdade. No livro de Salmos 145, verso 18 e 20, está escrito: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo sobre os que o temem, ouvirá o seu clamor e o salvará. O Senhor guarda todos os que amam, mas todos os inimigos serão destruídos. Oh, meus irmãos, precisamos nestes dias nos apossar de tudo que vem de Deus. Não podemos permitir que o inimigo apodreça a igreja. Nós precisamos nos manter firmes nas promessas, naquilo que Deus tem para a sua igreja. Permaneça firme, coloque a tua vida cada vez mais diante de Deus, da tua família, desta nação, porque veremos ainda sinais, maravilhas. Me permita orar por você nesta hora, pedindo para que você possa cingir os seus lombos com a verdade e continuar caminhando de vitória em vitória e de glória em glória. Amados, hoje o Senhor, através desta palavra, nos revela a profecia dos 5 de linho de Jeremias e como devemos a cada dia levar as nossas vidas espirituais, estando sempre como igreja, não nos distanciando de Deus, mas nos apegando a Deus. Verdadeiramente podemos viver um distanciamento físico, mas como igreja não podemos nos distanciar de Deus, da sua vontade. Não podemos nos contaminar com o mundo e com as coisas enganosas e vãs, nem permitir que notícias destrutivas da mídia causam dano no nosso corpo, alma, espírito e emoções e pensamentos. Devemos nos afastar dos nossos lombos o apodrecimento. Devemos nos cingir com o óleo do Senhor Jesus. Eu peço ao Senhor que Ele nos abençoe nesta hora. Eu peço ao Senhor que Ele possa ungir a sua igreja com poder e ousadia. Me permita orar por você nesta hora. Pai amado, que o poder desta palavra seja sobre a tua igreja. Nós não podemos deixar que o apodrecimento venha sobre a igreja. A igreja precisa continuar cingindo seus lombos na verdade, ungindo, Senhor, as nossas vidas, Pai, com o Teu Espírito, para que possamos ser mais do que vitoriosos. Não podemos ver o apodrecimento das nossas vidas, da nossa família, da nossa nação. Nós temos, Pai, um Deus que é todo-poderoso e Ele vem sempre ao nosso socorro e Ele tem o melhor, o mais excelente para a sua igreja. Assim, abençoa o Teu povo, unja o Teu povo nesta hora com o óleo da alegria, com o óleo de gozo, tira toda tristeza, toda incerteza do coração dos Teus filhos e que possamos caminhar neste mundo mais do que vitoriosos. Abençoa, Senhor, o Teu povo. Senhor, ó Deus, eu coloco a Tua igreja diante do Teu altar e peço que a bênção do Senhor, aquela bênção que enriquece e não acrescentam dores, seja sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Deus abençoe a tua vida.